santo remédio, é um abrigo seguro. Muito boa noite, queridos amigos. É uma pena a gente não poder deixar tocar totalmente a música, porque senão o YouTube depois vai e corta, tem esses problemas de autoria. Mas eu quero ler para vocês no início da nossa prosa de hoje. Muitíssimo boa noite a você que está chegando agora nas minhas redes sociais. Nós temos esse projeto chamado Arquivo Vivo e a gente denominou Prosa com Dedé, tá bom? Daqui a pouquinho a gente começa. Antônio já está aqui, o meu convidado. Eu só vou pedir um pouquinho de tempo para você, Antoninho, para a gente... Não, eu vou chamá-lo. Deixa eu trazer você para cá. Enquanto isso, eu vou lendo um pouco essa poesia que eu não posso perder, deixar de aproveitar de ler essa poesia que eu tentei agora no início tocar um pedacinho. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade, o abraço, e que saudade a gente tá desse abraço, né? O abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo. Amigo, disponha. Deixa eu chamar o meu amigo aqui, o meu convidado, enquanto isso eu... Disponha. Lembre-se que mesmo em modéstia, minha casa será sempre sua, amigo. Os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença mesmo quando ausente. Por isso, mesmo apesar de tão raros, não há nada melhor do que um grande amigo. Eu estou aqui cantando, na verdade, recitando a canção do Renato Teixeira, e ele me vem aqui, essa belezura de amigo, essa belezura de pessoa, já dividindo a tela comigo, para a gente fazer a nossa prosa dessa noite. E eu quero dar uma boa noite para ele. Amizade sincera tem tudo a ver, porque nós, Toninho, eu estava pensando nisso hoje, sabe? Antes mesmo de lhe dar uma boa noite, perdoa a minha falta de educação, mas é porque meu coração se enche tanto que é muita palavra. Eu disse que a boca fala do que o coração está cheio, né? Eu estava pensando hoje de manhã, meu Deus, a gente passa tanto tempo distante. Toninho, nós somos amigos, mas a gente nunca não tivemos grandes momentos assim de bate-papo e tal. Mas eu sinto uma sinceridade tão grande nessa relação, mesmo à distância. E aqui a poesia está dizendo que, mesmo na distância, são os melhores amigos, porque sabem guardar no coração as recordações. Muito boa noite, agora eu vou deixar você falar, meu amigo. Boa noite. Ô, André, tudo bem, rapaz? Boa noite, parceiro. Olha, é um prazer, é um prazer poder compartilhar com você esse momento, viu? Eu estou muito feliz também, estou muito grato pelo convite, e vamos aqui conversar, matar a saudade, né? Matar a saudade, trocar umas boas ideias juntos, e acima de tudo, criar cada vez mais laços, né? Laços de unidade, já que esse mundo precisa muito de laços, laços de amizade, né? E como já dizia Exupéry no Pequeno Príncipe, né? Precisamos criar laços, né? Então, e a amizade feita acima de tudo, cara, na sinceridade e na fé, são amizades eternas. Isso. Estamos juntos. Muito bem, muito obrigado. Se eu fosse definir você, Antônio, por isso que não sei se você lembra, mas eu coloquei um pouco na frase do cartaz para hoje. Eu coloquei falando do seu sorriso, falando da sua voz. Eu não sei se eu falei da gentileza, porque eu estava lembrando isso hoje de manhã para hoje à noite, para o nosso encontro. E disse, mas, Antônio, é aquilo que as mulheres costumam chamar de um gentleman. É o cara suave nas palavras. Eu nunca vi esse cara gritando com ninguém. Eu nunca vi esse cara... Então, assim, um gentleman é uma pessoa que tem uma educação normal, natural, que flui. E como é gostoso a gente estar perto de pessoas que transmitem essa energia, que tem essa serenidade, que só a fé traz, que só uma boa educação, um bom berço, né? Eu não conheço muito bem a sua família, assim, irmãos, não conheço muito bem, mas nem precisa conhecer... Porque se você reflete um pouco dessa sua origem, então eu posso dizer, sem medo de errar, que sua família é linda. Porque você é uma pessoa linda, você é uma pessoa bonita. Então é um prazer todo meu ter você nessa noite, proseando comigo, fazendo esse arquivo vivo,
fazendo esse momento acontecer. Muito obrigado. É até emocionante, porque, como eu disse, já tem bastante tempo que a gente não tem uma prosa boa, né? Com certeza, André. Tem um bom tempo, eu creio que, nossa, me foge até a memória, a data em que a gente se viu, né? Ficou assim, uma conversa agradável, a não ser agora nesse momento tão gostoso. Mas eu venho acompanhando você no Face, viu? Venho vendo lá Obrigado. as suas matérias, né, as suas conversas. Muito e legal. Você sempre grava algum áudio, né? Isso. Falando, conversando ao volante. Então, Isso. de vez em quando eu dou um pulinho lá e acompanho. Digo, olha, matar a saudade do grande amigo. Mas é um prazer, sim, parceiro. Nós temos a comunicação como sendo um meio de evangelização e um meio de reflexão. Você que é da área da filosofia, sim, do amor às palavras, do amor à reflexão. Eu não sou da área de filosofia propriamente dita, como professor, mas sou aluno de psicologia e amo a filosofia como sendo algo natural, algo como era no princípio, que se reuniam nas praças para conversar sobre temas importantes. Assim eram os gregos, assim a história nos conta, que a filosofia não nasceu num livro, a filosofia nasceu nas praças, quando as pessoas abriam o coração para falar sobre temas importantes. Então, eu sou uma pessoa que, quando eu abro o link no meu celular, eu quero deixar, eu fico pensando, a responsabilidade de um comunicador que tem que deixar mais do que palavras. A gente tem um mundo de muitas palavras, Antônio, um mundo de pessoas que falam muito, mas, como já dizia o poeta Renato Russo, muitas vezes fala muito que não tem nada a dizer. Então, eu tento falar menos, mas deixar alguma mensagem para as pessoas, entendeu? Não, mas eu creio que é por aí, André, porque assim, sim, como já falou, faço parte da área da filosofia, né? Uhum. Então, a gente trabalha muito com a palavra, trabalha muito com a leitura. E, de fato, como você bem disse, a filosofia nasceu nas praças, né? É tanto que o termo ágora, praça, significa dizer isso, o lugar do encontro, o lugar da conversa, o lugar onde se coloca as situações, todas elas ali abertas, para juntos conversar e encontrar saídas para muitos problemas, né? Problemas esses primeiramente voltados para a vida feliz, que era a ideia do grego antigo. A vida feliz não é viver de perna pro ar, né? Ou seja, querer que as coisas caiam do céu, não. Uma vida feliz seria o quê? Seria valor à vida, valor à amizade, valores justamente fundamentais para que o sujeito pudesse ter uma vida digna, quer dizer, emprego, né, salário, ou seja, segurança, ou seja, uma vida feliz seria garantir saúde, garantir moradia, garantir estabilidade. Não era uma vida feliz baseada em bens materiais. Isso é interessante, mas não é tudo, né? Então, acho que esse valor da Grécia Antiga, a gente está, nesse momento agora, recuperando, nessa conversa agradável, né? E aqui vamos conversar sobre... Eu estou tendo um probleminha aqui no retorno, não sei se as pessoas que estão em casa ainda estão conseguindo ouvir o Antônio. Gostaria até que vocês... Ô, Antônio, eu tive um probleminha aqui no retorno, mas acho que agora já voltou. Tudo bem? Fala aí para mim, para ver se eu ouço bem você. Então, alô? A gente está tendo um probleminha de interferência, mas é normal. Principalmente no início das lives, é normal isso acontecer. Entrou. Deixa eu ver se o pessoal aqui me dá um retorno, o pessoal que está em casa, se está me ouvindo bem, se está vendo o Antônio. Vou até olhar aqui no meu retorno também, Toninho, que eu tenho um retorno aqui comigo. Não está ouvindo. Pronto, agora parece que voltou, Toninho. Vou até abrir aqui o meu retorno também. Eu tenho aqui um retornozinho que eu olho. Mas o pessoal aí de casa, o pessoal que está assistindo, já dá uma boa noite ao meu amigo Mozaniel, que é o de carteirinha, que sempre está comigo, já esteve aqui algumas vezes, batendo um papo gostoso, é um cara muito, muito, muito bacana. E um abraço ao acho que é Josivaldo Matos. Meu cunhado, ao meu cunhado que entrou aqui, né? Deixa eu ver aqui mais quem entrou. A Carla,
Maria do Socorro! Eu nem sei quem é Maria do Socorro. Ó, um abraço para você e um beijo. Dê um retorno aí, pessoal. Se já votou, aqui parece que tá. Agora tá ok. Ô, Toninho, Isso. Inicialmente eu quero conhecer um pouco, eu quero que as pessoas tenham o prazer de ouvir um pouquinho a sua biografia. Né? Eu não trago aqui pessoas famosas no conceito mercadológico, mas eu trago para as minhas prosas pessoas que têm esse selo na testa maravilhoso do que é viver a vida, do que é ter o que dizer, falar de coração. Então, assim, eu quero saber um pouco da sua biografia. Quem foi Antônio? Quem é Antônio? Um pouco da sua origem, para daí a gente começar a falar um pouco mais sobre os nossos assuntos dessa noite. Opa, André, assim, primeiramente quero agradecer a participação. Tem muita gente, tem o Bruno lá, o meu garoto aí, o Bruno Ricardo. Opa, a Carla, que é a minha filha, né? Pode ficar à vontade, tá todo... A Conceição, quer dizer, o meu cunhado, o Josival, que eu gosto muito, tem um carinho especial por ele. Ou seja, então tem muita... Seu Mazaniel, né? Você falou que está aí conosco também? Né? Especial por ele, ou seja... Então... Isso, que legal demais. Então, André, é o seguinte, vamos falar um pouco de mim, né? Bem, eu sou Antônio Carlos Corrêa Santos, eu sou filho de Reginaldo Santos, em memória, ele faleceu, vai fazer agora 6 anos, e de Lindinalva Corrêa Santos. A minha mãe vai fazer esse ano agora 70 anos. É uma senhora linda, é linda até no nome, né? Lindinalva. Mas a sua não é como a minha. A minha é virgem até hoje, é Maria das Virgens, é que nem Nossa Senhora. É ela e Maria que é virgem a vida toda. Que legal. Então, eu nasci aqui em Aracaju, nessa região onde hoje é o aeroporto, mas ali tinha uma região, ali onde hoje é o Santa Maria, onde passa aquela avenida nova, que dá acesso ali à zona de expansão, ali Sim. por trás. A minha família tinha um sítio naquela região, e a gente nasceu ali, né? E por volta dos anos 70, o finalzinho já, por volta dos anos 77, 78, a gente veio morar aqui no São Conrado. Então, São Conrado ainda estava começando e eu vi esse bairro crescer. Né? Não existia nem Orlando Dantas nessa época ainda. Então, eu cheguei aqui na região por volta de uns 10 anos aproximadamente. Estudei sempre em escola pública. Né? Escola pública. Que mais? Sempre fui religioso, né? Ou seja, uma pessoa de caminhada a partir da minha mãe, que sempre incentivou a gente a procurar a igreja. Né? Mas tem um fato curioso, o meu pai ele era de Japaratuba e minha mãe de Itapuranga, né? Legal. Acabaram se encontrando justamente aqui no Santo... acabaram se encontrando aí no redor da vida, aqui na região do Santa Maria, se casaram e aí tiveram 8 filhos. Eu sou o mais bonito, né? Ó, que coisa... É nada. Então, 8 filhos. São 4 homens e 4 mulheres. Eu sou o mais velho. Eu tô 50 já. Fiz esse ano 50 anos. Né? E o meu irmão mais novo, ele tem por volta de 38 anos aproximadamente. Deve estar fazendo essa idade. Não lembro agora a memória, a idade exatamente. Mas assim, mas somos já casados, né? Casados. Temos alguns solteiros na família. A minha mãe ainda mora hoje aqui no São Conrado. Eu hoje moro aqui no Orlando, né, no Orlando Dantas, que é bairro São Conrado também. Sim, sim. E frequento aqui a paróquia, né, da onde você saiu há um tempo atrás. A minha madre na Isso, fé. A minha madre na fé é Nossa Senhora do Pé de Socorro, não tenha dúvida. Perfeitamente. Eu ainda me sinto daí, você acredita? Então, eu sou casado. Olha, poxa, vem aqui. Olha, eu viajei tanto, né, um pouco da minha vida, como você, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, mas meu coração sempre voltava para cá, né, para Orlando Dantas, a paróquia, mas eu lembro bem que tudo começou, a minha caminhada de fé, começou na paróquia, hoje paróquia, mas antes, Capela Sagrado Coração de Jesus, aqui no São Conrado. Né, tudo começou ali, tocando nas missas, e foi ali, alimentando esse espírito, e hoje estamos aqui, formado professor de filosofia, né? Estou aí tentando aí uma vaga para o mestrado de filosofia, trabalhando bastante, lendo muito Santo Agostinho. Que bacana, Toninho.
Deixa eu E lhe assim, perguntar, você é do um pouco tempo, você pegou a lama do dilúvio aí no Orlando Dantas, então eu vou lhe perguntar, você então é daquele tempo que se pegava caranguejo, ganhamu no fundo do quintal no Orlando Dantas, né? Você lembra disso? justamente nesse tempo. É porque tudo arrumava de Lembro, mangue. cara, caranguejo, gaiamu, gente. Assim, olha, como eu nunca, assim, eu sempre tive medo de pegar caranguejo, com medo de ser mordido por ele, né? Então, Hum. eu saía com eles com a turma aqui para pegar. A minha área da pescaria era carregar o saco de caranguejo nas costas. Era São andar dois. era assim, né? E das Mas suas, essa e das suas sim, recordações de infância, você aí falou. Me parece que você já deu sinal aí que a sua mãe foi a seta que lhe indicou o caminho da fé. Quais são então as recordações isso. dessa infância com seus irmãos, Toninho? Nossa, olha, assim, por ser irmão mais velho, né? Então eu vi praticamente todos eles ali nascerem, né? Nascerem e crescer juntos. Família muito humilde, né? Em todos os sentidos, financeiramente, de pessoa, mas muito rica em humildade, em caridade, solidariedade. Meu pai, que assim, sempre quando a gente fala de pai e mãe, a gente fica até sem palavra, derretido, né? É, Porque são é muito pessoas que forte. marcaram e marcam assim, e marcam profundamente a nossa história. Então eu Oh, lembro muito da minha infância, uma infância rica, né? Uma infância assim, sem muito brinquedo eletrônico, né? Mas assim, a brincadeira era em casa mesmo, né? Em casa, vamos lá, correr, uma brincadeira de pé em barra, não sei se você se lembra dessa oh, brincadeira, né? Saía rapaz. todo mundo correndo atrás do Rapaz, outro, eu era meio, o cola. eu sempre fui meio mole para brincar dessas brincadeiras de rua. Eu sempre caía, eu era gordinho, caía, me ralava todo. E o metiolate, na minha época, ardia, na sua também. Então, eu Ah, evitava essas brincadeiras corpo a corpo, porque, como eu era molão, eu sempre Lembra da tal do garrafão, que o pessoal. Aquele garrafão que era danado na rua, que eles pintavam a rua. Oh, meu Deus, como lembro, eu cara. apanhava, viu? Então, cara, olha aí. Então, assim, a minha vida foi assim, né? Foi brincando bem. E, assim, tem algumas recordações que me trazem bastante. Quando eu comecei a estudar aqui no colégio, é, Eunice Dantas, que é aqui no São Conrado, onde hoje é aqui a Santa Márcia, que não é mais a Santa Márcia, né? Hum. Tem aqueles prédios ali agora no Quirino. Ali tinha uma escola chamada Eunice Dantas. Foi ali onde eu fui estudar. E aí eu lembro, no 7 de setembro, né, nesse dia, sapato que chute preto, um short preto, camisa... Rapaz, veja o só cara esse tá tempo, né? entregando a nossa idade. Então, que chutes, um short preto, camisa azul, e estava indo para o desfile. E nesse dia estava chovendo muito, chovendo bastante. Aí o meu pai, ele deixou eu assim, comigo, ele deixou o guarda-chuva comigo, e ele foi se molhando até lá, né? Pô, Até lá. rapaz. Então, assim, tem momentos, fases que a gente não esquece, né? É, Assim, esses momentos assim são muito inesquecíveis. E quando eu chegava em casa da escola também, um outro momento legal era que minha mãe sempre me cobrava as atividades da escola. E teve um dia que eu perdi o danado do ABC. Imagine. A, o a minha ABC é mãe pegou no aquele que pé vem onde junto com a foi. tabuada, aquele grandão? Isso, justamente, justamente. Eu Rapaz, lembro dessa época. tu é E ela velho me mesmo, fez viu? sair, rapaz, ela me fez voltar do caminho de casa até a escola procurando esse tal do ABC. Mas assim, então são coisas, né? Ó, minha cunhada, São Toninho, coisas agradáveis. minha cunhada que fez uma live muito bonita comigo, bem pertinho do dia de Nossa Senhora Ah, Aparecida, contou aqui vários aham. testemunhos. Ela entrou aqui dizendo boa noite, felizona por você estar aqui. Ela falando até do guitarrista da paróquia. Eu acho que foi um dos primeiros que chegou com uma guitarra lá, não foi, foi mesmo, Giz? Gilânia tá falando aqui, olha. Tem uma moça bonita chamada Isso, Letícia. Rapaz, você sabe quem é Letícia. Letícia? Você conhece alguma Letícia? Sei sim. Hã? Letícia é minha sobrinha linda, maravilhosa, Letícia. Ah, muito bem. É, A Gislânia, minha cunhada, está dizendo aqui. Antônio, guitarrista da ah, paróquia Perpétuo Socorro. Saudade daquela época. sim, rapaz, sim, falar em guitarra, você falou bem.
Eu acho que eu fui um dos primeiros a tocar guitarra nessa paróquia. Oxi. Eu sim. Eu lembro, Não é uma guitarra azul. aquela vermelha no meio assim branco, era? Isso, Foi aquela? assim, primeiro foi, vamos contar um pouco da história da guitarra. Primeiro foi uma guitarra azul, vamos lá, é história agora, vamos lá. É história, Primeiro meu foi uma guitarra... É prosa, azul. Não temos texto, não. Vai rolando. Então vamos lá, foi assim, eu cheguei e encontrei uma guitarra azul lá sem cordas. Ei. Aí o padre Arnóbio falou assim, Antônio, você quer colocar essa bichinha para tocar? Eu digo, olha, só precisa das cordas. Aí ele foi, comprou as cordas e a gente começou a tocar na missa com ela. Depois, assim, vamos comprar uma guitarra melhor. Aí fizemos um orçamento, né, tal. Aí pedimos por encomenda essa guitarra vermelha, que ficou durante um bom tempo aqui na paróquia. Tá vendo que eu lembro? Rapaz, você também é velhinho, hein, rapaz? Faz tempo, hein, cara? Velho é você, rapaz. Ei, vem cá, você se lembra que você foi coroinha no dia do meu casamento, há um tempo atrás? Acho que foi você, né, André? Lembro, acho que não, né? Lembro sim, lembro de muita coisa. Não, se tem uma coisa que me orgulha na minha vida, ter sido coroinha da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Formatou muito a minha fé, ter sido coroinha do Padre Arnóbio. Eu digo a todo mundo, não tenho vergonha, ao contrário, eu tenho muita alegria, porque foram as minhas bases espirituais, toda ali naquela paróquia. Então você, Elton, Camilo Leles, que era um doido que você nem sei se você conhece, que é Camilo Leles, Elton, a Eudorica Luciana, olha, tanta gente boa, o próprio Luciano, né, que é o nosso grande amigo. São tantas pessoas, tantas pessoas que marcaram e que formataram junto conosco essa paróquia tão maravilhosa. Perpétuo Socorro deu tantas vocações à Arquidiocese de Aracaju, que eu acho que teve uma época que ela era, né, que ela deu uma quantidade de padres assim à Arquidiocese muito, muito maravilhosa. É uma paróquia, falta palavras. Sim, sim. Toninho, me diga uma coisa. Falando daquela época, eu me recordo que você, ainda jovem, passou por um momento vocacional. Você passou um tempo fora. Eu queria que você falasse desse momento para a gente, porque, como eu disse, nós sempre tivemos uma amizade, mas a gente nunca teve muito contato. Contato de bater papo. Então, eu conheço muito pouco. Eu sei que você saiu, retornou para a paróquia. Logo depois de alguns anos, você casou com a querida Socorro, mas como foi esse período de descoberta? Daí você ingressou já na área da filosofia depois disso. Como foi esse momento importante até para o que você é hoje? Então vamos lá, vamos contar a história de novo, isso é muito bom. Nossa. Então, vamos lá. Então assim, André, tudo começou, claro que toda vocação ela é construída na casa, né? Na casa. Então, na casa você sempre olha, uma vocação quando é construída no lar de uma família e quando ela é alimentada na comunidade, foi o meu caso, né? Então, assim, logo jovem eu aprendi a tocar violão, né? A tocar violão. E eu disse o seguinte, iria aprender a tocar violão para tocar nas missas. Essa foi a questão. Aí, um belo dia, eu estava em casa e chegou uma amiga, dizendo, olha, me ouviu eu tocando violão, meio desafinado lá, mas tal, me fez o convite para tocar na missa. Eu digo, mas eu não sei tocar na missa, nunca toquei em missa. Aprende, né? Aprende. Eu sei que eu fui tocar na missa, tocando música de Padre Zezinho, tal, tudo isso. E o padre Arnóbio, na época, ele disse, olha, nossa, que tocador maravilhoso, tocou muito bem. Nossa, se eu de fato tive uma boa memória, não toquei muito bem assim não, mas serviu de motivação. Né? Motivação. E assim foi surgindo a vocação. E ele, como um bom seguidor de Dom Bosco, ele sabia como motivar a juventude. Isso, justamente. Então começou assim, a vocação foi começando dentro da comunidade. Depois eu fui para Crisma com Elton, né, com Elton Machado, grande amigo também. E logo depois começou o Cursilho de Cristandade. Você recorda, né, o Cursilho de Cristandade lá em São Cristóvão? Lógico, com certeza. Isso, fizemos juntos. Lembra nessa época, né? E depois do Cursilho de Cristandade, eu fiz a Crisma. André, por incrível que pareça, na Crisma,
quando eu estava caminhando para receber a unção, eu pedi ao Senhor uma luz que me mostrasse o caminho. E no meu coração veio a vocação de ser sacerdote, naquele momento, né? Uhum. Então eu comecei aqui, eu comecei aqui os encontros vocacionais em 98, aqui na Arquidiocese de Aracaju, em 98. Fui aprovado, admitido para entrar aqui no seminário, só que eu conversei com o Dom Lessa na época e queria fazer uma experiência mais profunda. Então Sim. ele me orientou a uma congregação religiosa. Eu fui parar em Minas Gerais. Olha. Então, em 99, fui parar em Minas Gerais, na congregação dos padres dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Fui parar lá. Fui parar lá. Essa é a congregação do Padre Zezinho, do Padre Joãozinho, né? Sagrado Coração de Jesus, né? Pronto, elas são irmãs, mas ela, no caso, é Sagrado Coração de Jesus, que é a congregação do Padre Joãozinho, né, e Padre Zezinho. Essa outra é Sagrados Corações de Jesus e Maria. Certo. Mas elas são irmãs, são tudo fundada na mesma época na França, no século XVIII. E fui para lá, aí fiquei de 99, 2000, 2001 e 2002. Como foi essa experiência? Uma experiência muito rica. Sim, experiência muito rica, uma experiência de fé. Fiz boas amizades, lá mesmo ingressei na filosofia, né? Fiz 2 anos de filosofia lá, bastante, assim, muito intenso na PUC Minas, onde nós estudávamos, né? Lá todos nós. Depois, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que é preciso, né, tomar algumas decisões. Tomei a decisão de voltar. Voltei, e aí foi quando o marido Socorro entrou, né? Entrou na história. E aí estamos hoje casados. Danada! Então, essa é assim, mais aquela questão, como falei logo no começo. Toda vocação começa na família, né? Então, a minha família teve um peso muito forte sobre isso. Eu lembro que quando eu falei que estava indo para o seminário, o meu pai disse, olha, você está indo, mas quando quiser voltar, a casa está aqui para você, as portas estão abertas. Opa, olha que moça. É um rapaz ou moça? É um rapaz. É o meu pequeno. Um rapagão bonito? Tá linda a sua história. Qual o nome dele, André? Vai lá, pode continuar. Então começou assim, né? Então eu voltei para casa, meus pais me receberam muito bem. Voltei e não saí da caminhada da igreja, né? Pelo contrário, me inseri cada vez mais, até porque a gente aprende muito, André, a gente aprende bastante, sabe? Muita coisa. E não pode ficar só para si o aprendizado que você tem, né? Com certeza. Então assim, essa foi a minha história e eu me sinto ainda hoje, assim, uma pessoa vocacionada à vida de fé, hoje na comunidade, claro, casado, né? Casado. E continuo hoje em missão. Toninho, me permita dizer para as pessoas que a palavra de Deus e a igreja nos seus documentos diz a todos nós que todos nós temos um certo sacerdócio, porque sacerdócio significa serviço ao outro. Eu também tive uma experiência de fé na minha juventude e muitas pessoas diziam, vai ser padre, inclusive o padre Arnaldo dizia que eu ia ser padre. E eu cheguei a acreditar, busquei os encontros vocacionados. E assim, aconteceu algo muito parecido com você, só que eu não saí, né? Não fui para outro estado, etc. Mas fiz alguns encontros e tal. E aí veio Juliana também, como veio o Socorro na sua vida, e graças a Deus a gente constituiu essa família. Mas hoje, buscando fazer, por exemplo, estou buscando hoje mais uma faculdade na minha vida, que é a psicologia. Eu tento resgatar aquele desejo sacerdotal, porque sacerdócio quer dizer serviço. Então, para mim, uma vida que não está a serviço do outro é uma vida sem sentido. Porque, como diz o próprio Cursilho em uma das suas mensagens, o sentido da vida está exatamente. Então, para quem teve como você, como eu, como muitos que estão nos assistindo, a experiência de beber da água que eu vos der, jamais vai voltar a ter, né, a ter sede. Jamais vai deixar. Não dá para a gente separar. Quem se encontra com Jesus quer levar esse encontro aos outros, quer dar sentido à sua própria vida e buscar sentido servindo ao outro, não é isso? Justamente. E aí quero pegar a deixa de Juliana, né, que ela colocou aí, vocações. Olha, um abraço forte, viu? Dá um abraço forte nela por mim aí. A sua esposa lá no teatro, né? Tô sabendo, viu? Justamente.
Olha, bons momentos ali o teatro, viu, André? Diga. Bons momentos, tenho boas recordações daquela época da Paixão de Cristo aqui na comunidade e muita gente bonita que seguiu carreira, né? O Rafael, hoje, ele trabalha com cinema, o filho de seu Elias, começou ali, trabalha com cinema. Ele, inclusive, hoje bem, ele é um cara que mora em várias casas e não mora em casa nenhuma, né? Como diz Renato Russo. Ele hoje ele faz documentário, cara, na América Latina, em Cuba, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Argentina. Ele vive hoje assim, né? E começou conosco, o Rafael. E tem o Luciano, né, que é o nosso grande amigo, que fez teatro, né? Teatro. E tantos outros que foram, né? Então, por aí. Então, cara, a vocação, André, é justamente isso, né? Eu vejo que, inclusive, todos nós que somos batizados, nós recebemos pelo batismo o sacerdócio régio, né? Não como o ministro ordenado, mas todos nós somos sacerdotes e rei pelo batismo em Jesus Cristo. Então, nós somos convocados. Sim, seu Mozanel disse que escreveu peças para a paróquia, justamente, seu Mozanel, um abraço aí também. Verdade. Pois é, estou aberto para mais questões. Vamos lá. Então vamos lá. Enquanto nós estamos aqui, eu sei e fico muito feliz em saber que tem um programa sendo veiculado na rádio web da comunidade, um programa que fala sobre política, sobre questões sociais. Então eu queria que você falasse um pouco, porque falar de política é sempre um assunto muito desafiador, é sempre um assunto, às vezes, até constrangedor. Às vezes até... E a gente sabe, não por filosofar, mas a gente sabe da importância que é esse tema. Então eu queria que você me dissesse por que escolheu esse tema e por que debate ele de forma tão aberta. Me fale um pouquinho sobre esse programa, Tony. Então, André, o Padre Marcelo, né, que é o nosso querido pároco agora aqui da comunidade, na paróquia Nossa Perpétuo Socorro, ele chegou com a proposta de abrir uma web rádio aqui na comunidade, né? E aí abriu espaço para as pessoas da comunidade. Como eu já faço parte da equipe de canto, né, hoje do ECC também aqui na comunidade, conversando com ele, disse, padre, acho que eu vou querer fazer um programa aqui também. Aí ele, Antônio, pense, você tem uma boa voz, você tem formação para isso, então pense em um programa. Tudo bem. Desde o meu tempo de juventude, eu sempre fui envolvido, André, com a pastoral da juventude, né? Justamente. Eu lembro que você teve aqui um programa, teve uma conversa aqui agradável com o Jerônimo, que na época era padre, né? Eu lembro. Sim, e justamente o padre também, João Bosco, que ainda é padre, né? O padre João Bosco. Aqui a gente tinha um trabalho da pastoral da juventude muito forte. Eu cheguei até a ser um dos coordenadores, né, isso, da PJ estudantil, aqui na nossa arquidiocese. E a gente fez parte, na verdade eu fiz parte do grupo que trouxe aqui para a comunidade, né, aqui para a diocese, na época, o Grito dos Excluídos, justamente com Elton e outras pessoas da diocese, né, o próprio bispo na época, o Dom Lessa, e tanta gente maravilhosa, o padre Genivaldo também. Então, assim, tem muita gente maravilhosa que trouxe isso para cá. Então, a política sempre estava presente ali, né? Já fazia presente. Porque, como nós sabemos, a nossa vida não é só oração, orar. Também ela quer ação, né? Ora e labora, a palavra latina, né? Então, eu vejo que se a gente não tomarmos também passo dessa direção, vamos fazer com que a sociedade permaneça sendo governada por pessoas injustas, né? Por pessoas aproveitadoras, por pessoas interesseiras, pessoas com ideologismo, não com ideologia, né? Então, assim, é muito perigoso. Então, por que não nós também da igreja? E a Igreja Católica, você sabe disso, no catecismo, documentos como a Rerum Novarum, por exemplo, né? O documento de Aparecida, a própria Bíblia, ela também nos insere na comunidade. É tanto que Jesus, uma certa vez, ele indo para o templo, perguntaram a ele a inscrição que estava na moeda, quando perguntaram para ele se era justo pagar imposto a César, né? Tudo bem que era uma pegadinha que queriam pregar com Jesus, mas ele disse, qual é a imagem que está aí escrito nessa moeda? A imagem de César. Então, tudo bem. Então, dai a César o que é a César
e a Deus o que é de Deus. Então, qual é a obrigação do cidadão? Se César é imperador, respeitar o imperador, né? Se ele de fato cobra os impostos, pagar os nossos impostos. Né? Então, Jesus não fez, naquele momento, uma crítica. Apenas o seguinte, ele disse, olha, vamos o seguinte, o cidadão está no mundo. Ele precisa ser um cidadão também preocupado com o mundo para fazer o melhor. Até porque, como nós sabemos pela vocação que Jesus nos deu pelo batismo, né, temos a missão de levar o amor. É tanto que o evangelho de amanhã fala isso. Qual é os 2 maiores mandamentos? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a política é o espaço do amor ao outro, de fazer o outro feliz. E não é o lugar para gerar injustiça, divisão, né? Corrupção e tudo mais. Então, eu vejo que esse programa surgiu daí, para poder conscientizar, para poder mostrar à luz do documento da igreja, aí que é o ponto forte do programa. A gente trabalha sempre um documento da igreja, né, mostrando que ela não é partido político, mas ela ajuda a formar pessoas para se inserir na vida política, sem esquecer, evidentemente, dos valores da fé. Lembrando que a primeira vocação da igreja é anunciar Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo e depois inseri-lo numa comunidade para fazer, de fato, né, aquilo que é comum do Evangelho, ser a boa nova, ser um Cristo, né, para todos. Então, o programa Fé e Política tem essa ideia, e a gente trabalha, né, dentro desse contexto, visando formar pessoas, preparar pessoas conscientes sobre a fé política. Que bacana essa sua disponibilidade, como disse, de tratar de um tema que na sua etimologia, como você está deixando aí tão claro para a gente, tem tanta riqueza, tanta beleza de detalhes e tanta importância. Em momentos como esse, que a gente vê tanto extremismo, eu percebi, acho que todos nós percebemos que na eleição passada, a quantidade de pessoas que votaram nulo e em branco e pessoas que não votaram, essa quantidade de pessoas elegia qualquer candidato para qualquer cargo. Se todas as pessoas que não votaram e juntar as que não votaram em branco e votaram nulo, elegia até outro presidente. Até outro presidente seria eleito se as pessoas que se absteram de votar ou que votaram dessa forma, anulando o seu voto. Então a gente percebe que existe hoje meio que uma máquina que se movimenta até para que as pessoas tenham cada vez mais nojo da política e aí não queira realmente nem saber. E aí tem aquela frase piegas de que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Justamente. É por isso, e o próprio Platão diz isso, né? O Platão diz o seguinte, que aqueles que não se envolvem com a política são governados pelos maus políticos, né? E como nós sabemos, André, a política ela não tem espaço para interesse próprio, né? A finalidade da política, como a etimologia da palavra já diz, polis, quer dizer cidade. Cidade é o coletivo. Cidade não é o individualismo, né? Então, aquele que governa deve estar pensando no bem comum. No bem comum, né? Então, infelizmente, algumas pessoas, não todas, que lá estão, fazem com que a política seja essa coisa triste. Essa coisa, de fato, que não motiva nenhuma conversa agradável, né? Porque a gente já ouve, assim, o clichê. Político não presta. Aí eu pergunto, será que não presta? Tem tanta coisa boa feita na política para todos, né? Lei de inclusão social, né? Leis que garantem a segurança, lei que garante a proteção ao menor abandonado, lei que garante a proteção ao idoso. Tem tanta coisa, leis que são aprovadas. Tudo, né? Tudo passa pela política, né, Toninho? Regulamenta tudo, com exceção do ar que a gente respira, e olhe lá, viu, se não arrumaram. Mas tudo passa pela política, tudo passa pela administração macro, para chegar até a nossa casa. Enquanto nós estamos aqui, a gente está sendo regido por tantas realidades que a política faz, a internet, a energia elétrica, os impostos que a gente paga, tudo é política. O Papa Francisco, ele tem aquela frase muito recorrente, que a gente sempre usa, que é assim, a boa política é a forma mais ampla de se fazer a caridade. Eu queria que você comentasse isso.
Pronto. Inclusive, você sabe que a cada ano da eleição, a CNBB lança uma cartilha com orientação a todos os cristãos católicos a como votar, e votar de modo correto, né? E esse ano, a CNBB lançou mais uma edição visando agora as eleições para prefeitos e vereadores. E pegando o seu gancho, é tanto que a cartilha já abre assim, sobre a questão da caridade. A cartilha abre assim, fala do Papa Francisco. Peço a todos que têm responsabilidade política que não se esqueçam de duas coisas: a dignidade humana e o bem comum. Aí é caridade, né? A caridade reside justamente o quê? No bem comum, no amor ao outro, na dedicação ao outro, né? Então essa palavra caridade ela é muito forte, inclusive é um dos princípios teologais. A fé, a esperança e a caridade. Encontramos lá em Coríntios capítulo 13, né? Já no finalzinho. E todas, entre a fé, a esperança e a caridade, as duas irão desaparecer. E uma delas reúne, que é a caridade reúne a fé e a esperança. Então, o sentido caritas profundo para nós quer dizer amor. Então, na política, aquele que tem amor ao outro, respeita o outro, respeita as leis, procura ser uma pessoa íntegra e não é uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que brinca com a vida do outro, uma pessoa que pratica a corrupção, não está promovendo a caridade, não está promovendo o quê? O amor, está promovendo o quê? O ódio, né? O conflito ideológico, ou seja, gera uma sociedade do terror. Então não tem a caridade. Por isso, por essa falta de caridade que muitos dizem que tem, estamos aí hoje sendo governados por pessoas que, infelizmente, usam do pensamento religioso, da palavra religiosa para se legitimarem no poder. E isso não é uma política, não é uma política do social, não é uma boa política do amor ao próximo, é uma política do autoritarismo, né? É uma política do poder pelo poder. Isso aí o que, infelizmente, foi gerado pela falta de discussão de política na casa, na escola, na igreja, nas praças, e deixou que a política fosse um espaço daqueles que já estão lá, daqueles que já dominam, né? Então eu acho que a discussão tem que ser assim. E é impressionante, então, Toninho, é impressionante como se tornou um pão e circo a política, principalmente quando começa esse período eleitoral. Eu sou da área de comunicação e sei que um segundo de uma TV é uma coisa caríssima. E eu fico observando como os marqueteiros de plantão aí, eles trabalham em cima dessa política do ódio, e em cima desse disse-me-disse, e a gente não vê uma proposta, a gente não vê o cara falando de si, da biografia dele, a gente não vê como aconteceu na eleição passada, sem querer entrar em detalhes, porque a gente respeita todos os lados, mas pessoas que não mostraram plataforma nenhuma. Ou seja, tudo que ele fizer, tudo que ela fizer, já eleita, ninguém pode cobrar nada porque ela não apresentou nada. Então o segundo é tão caro e o cara vai para a televisão para estar falando mal de A, de B, de C e não apresenta nada. É impressionante como a gente está vivendo esse pão e circo. Sim. Infelizmente, André, estamos pagando um preço muito caro, não só agora, mas já desde um bom tempo aqui no Brasil, né? Eu acho que é preciso recuperar isso o quanto antes. A escola tem um papel fundamental, a igreja tem um papel fundamental, né? A sociedade como um todo precisa se organizar para, de fato, mudarmos a cara desse país. Certo que é um trabalho a curto e a longo e a médio prazo. Ele não pode ficar pelas esquinas apenas. É um processo que precisa ser realizado com paciência, mas com maturidade e com respeito. Ou seja, não devemos eleger politiqueiros, mas pessoas políticas comprometidas com a vida. Aí a palavra caridade faz sentido. Muito e aí, legal. André, eu queria assim, só reforçar esse ponto seu. A própria Igreja Católica tem um livro fundamental, ou seja, aqui isso é do Concílio Vaticano II, que é a doutrina social da Igreja. Então, quando muitos dizem que a Igreja não se preocupa com a política, desconhece a própria Igreja que faz parte. Verdade. Né? Repito, a Igreja não é partido político.
mas ela tem política dentro dela. Claro, ela está inserida. Está inserida em todos os contextos humanos, porque nós não somos aliens, de onde vem a palavra alienado, aquele que está em outro planeta. Não, se existe algo que está, assim como Jesus se encarnou, como diz o João, ele tomou posse da nossa carne, essa realidade de tomar posse da carne é tomar posse da dor, da realidade humana. Jesus se encarnou. Então a igreja também ela é um ser encarnado em nós, para todas as realidades que a gente vive. Eu só quero encerrar esse ponto para a gente pegar uns momentos aqui tão gostosos que a gente sempre faz, Toninho, e o tempo passa. Mozaniel dizendo que quem não gosta de política vota contra o país. É fato, de verdade. Sim. Toninho, você ainda quer formatar esse assunto? Já podemos prosseguir? Eu queria só um pouquinho, só para fechar com a própria cartilha da CNBB sobre a política. Sim. Eu estou aqui na minha frente, diz assim, André, ó. A política, segundo a doutrina social da igreja, é uma das maiores formas de caridade, porque significa servir ao bem comum. Eu não posso lavar as minhas mãos. Todos devemos lavar alguma coisa. Aí diz o seguinte, talvez o governante seja um pecador, como era Davi, mas devo colaborar com minha opinião, com a minha palavra e também com a minha correção. Não estou de acordo com isso, devemos participar do bem comum. Às vezes ouvimos, um bom católico não se interessa pela política. Não é verdade. Um bom católico interfere sim na política, oferecendo o seu melhor para que o governante possa governar. Muito legal isso. Formatando política. Eu sou um cara que viaja muito na maionese, né? Eu sou o cara que acredita em utopias ainda. E quando eu penso em desistir de acreditar em utopias, eu percebo que está dentro da minha essência. Então, eu vou deixar de ser quem eu sou, e aí vou me tornar uma pessoa mais triste. Mas eu acredito em muitas utopias, como, por exemplo, eu acredito que, por exemplo, um cargo eletivo não precisaria ser um cargo eletivo. Poderia ser uma junta. Por exemplo, vamos supor, eu, você, Mozaniel e fulano de tal, temos direito a um cargo eletivo. E você está entendendo? E aí ser uma equipe de pessoas que fizesse esse trabalho, um trabalho de equipe. E não... Porque quando a gente centraliza na individualidade, fica até mais fácil a corrupção, como uma ferrugem denegrir. Mas quando é uma equipe de pessoas que... Você sabe trabalhar com pessoas, trabalhar com liderança, com amigos, é muito bom, porque um olha para o outro e diz, peraí. Então, eu ainda sonho com isso, que a nossa política se modernize a ponto da gente poder fazer isso. Tipo, como eu disse, Antônio, vamos lançar uma candidatura agora com o mesmo peso. Eu, você, Mozaniel, falando, eu sonho com isso. Eu sei que é uma utopia, mas a vida vive de sonhos, é isso. E quando isso acontecer, eu entraria com muito prazer para uma chapa com pessoas como você, como o Mozaniel, como o meu amigo Marco Salles, que é do Concílio de Cristandade, e outras pessoas mais. Sobre esse tema, a gente encerra aqui, porque eu até estou achando que vou fazer uma prosa especial das eleições, quando chegar mais perto. Estou até pensando já. Depois eu falo. Eu disse que eu viajava na maionese. Toninho, como filósofo, você me responda. Sim. O amor é o quê? Me diga. O amor... Doação. O amor é pura doação, né? O amor, ele é o encontro. O encontro entre o ser, que é a nossa alma maior, e o nosso encontro com o semelhante. Então, é uma doação profunda entre ambos. Que gostoso, rapaz. E aí, nessas rapidinhas, a gente faz assim, a amizade, Tony. O que é esse negócio? Eu comecei falando da amizade sincera, que é um abrigo seguro, relembrando o Renato Teixeira. E aí, o que é amizade, hein, cara? Ora, se a gente for olhar assim a questão da palavra amizade, vem da palavra philos, quer dizer amor, né? Amor. Então, a amizade é o respeito, é o encontro, mais uma vez, e a amizade é justamente... digamos, é a fase mais madura da vida da gente, né? São momentos que a gente guarda sempre com amor e no coração. Então, a amizade retrata a maturidade, né? A partilha,
a doação, o encontro também com o outro. Legal. E o perdão? O que é esse tal de perdão, hein, cara? Olha, o perdão eu diria que é o recomeço, né? É a conversão, é a mudança de vida, né? Ou seja, é dizer o seguinte, olha, te dou uma outra chance. Não estou olhando para o seu passado, estou olhando para a frente. Então, o perdão é sempre um recomeço. É uma possibilidade de recomeçar. E o medo, hein, Antoninho? O que é esse medo, hein? Que assola tantos de nós. Em momentos de pandemia, hein, cara? Perguntar sobre medo é interessante. Olha, o medo, eu vejo ele em dois sentidos, André. O medo como sendo algo positivo quando a gente para saber o que está do outro lado. A gente não tem, então é um medo precaução, né? E o medo, muitas vezes, é a ausência da coragem, que não é uma virtude. Então, em algum momento, o medo é uma virtude, quando a gente olha com prudência aquilo que a gente não sabe do que é, com mais cuidado, mas viver com medo é se acovardar diante da sua própria esperança de mundo, né? É não ousar, é ter coragem. Então, medo nesse sentido aí, nesses dois sentidos. Rapaz, como virtude e como um defeito. Uma palavra tão grande, mas tão pequena, igreja. Igreja, eu posso dizer que é assembleia reunida, né? E é encontro com o outro, partilha, né? Partilha, solidariedade. Família, Toninho. Inclusive, eu fico assustado que você tem uma filha lindona, que eu não cheguei nem a... Repara o tempo que a gente não se fala, hein? Porque eu não vi essa menina beber, só por foto. Não via realmente. Como a gente perde a oportunidade, mas a gente vai resgatar isso com fé em Deus. Família. Olha, família, um grande tesouro, né? Um grande tesouro que Deus reservou para a gente e entregou a chave. Disse, olha, construa, né? Construa, está aqui a chave. Então, família é um grande tesouro. Muito bem. E vale a pena vender tudo que tem para ficar com ela. Ah, vale a pena vender tudo mais para poder comprar. A música predileta do meu amigo Arnaldo Patrício de Mello. Saúde, Toninho. Saúde, um tema amplo agora. Saúde, o que é saúde, hein, cara? Olha, eu vou falar saúde a partir do momento. Eu peguei o coronavírus, né, aqui em casa. Eu também peguei. Mas, rapaz, então a gente consegue valorizar. Eu digo sim, diga a saúde como sendo algo que deve ser cuidado, né? O tempo todo. Cuidado. Saúde como a palavra cuidado, zelo, atenção, né? Ficar sempre ligado, sim, sempre um alerta. Eu acho que a palavra que define saúde é essa aí, cuidado, zelo, né? Inquietação, Toninho. A injustiça, sabe, André? A injustiça. A falta de amor ao próximo. São muito... É isso que nos leva a caminhar sempre mais. Sabe que a Gislânia e você, no início da nossa conversa, falou das canções do Padre Zezinho. E eu vi muito você cantar. Eu trago essa paz inquieta, feita de treva e de luz, desde que sigo os caminhos, o profeta chamado Jesus. Paz Inquieta é uma das músicas que mais me expressa o próprio Padre Zezinho, a sua catequese e a doutrina social da igreja. Sim. Então, acho que a inquietação é... Porque é o seguinte, olha, quem vive em uma sociedade injusta, né, não se sente, digamos, acomodado, né? Então, e quem de fato já foi alimentado por essa palavra, ele fica inquieto, ele quer fazer alguma coisa. E aquela questão, tem uma frase do Padre Jonas que eu gosto muito, que reflete justamente, eu acho, essa questão. Faça pouco, mas faça bem feito. Legal. Tá me ouvindo, Toninho? Eu tive um problema. Ah, pronto, tá, já voltou. É uma palavra que, dentro da filosofia, ela é super ampla e eu queria ouvir de você. Desejo. Eu, estudando psicologia, acabei de fazer psicanálise. E para a psicanálise, o desejo é um negócio muito grande, viu?
Olha, André, acho que não sei se eu vou conseguir expressar, né? Já que estou falando com um psicólogo, né, De da área, né, que nada, não conhece. estou longe ainda, rapaz. Então, veja, acho que é o seguinte, desejo é aquilo que a gente ainda não tem, é aquilo que ainda está, aquilo que a Falta. gente está, né? É aquilo que a gente sente falta, é a carência. E todos nós somos carentes de alguma coisa. Né? Carente de afeto, carente de olhar, carente do abraço, carente de ter carência. Né? Então, só quem não se sente carente não tem desejo de alguma coisa. Né? Não tem como Então, não. às vezes com falta. A partir do momento que a gente nasce e que a gente percebe de uma forma intuitiva que a gente precisa daquele leite materno ali, e olha que não tem a nossa formatação cognitiva ali, está uma coisa bem rasa, mas já está. O que eu estou dizendo rasa aqui não é menos complexo, porque a nossa mente, desde quando ela começa a ser formatada, ela é super complexa, extremamente Sim, sim. complexa. Então, quando eu falo, mas assim, comparando com uma memória já formatada, entendeu? Mas assim, a partir do momento que a gente percebe que a gente necessita daquele líquido, então já entra essa questão do desejo. Eu acho que, Toninho, eu acho que o grande feeling da felicidade humana é saber colocar esse desejo no lugar certo. Tem uma frase muito legal, eu acho que é de Mahatma Gandhi, que ele diz que quem a nada se apega, nada perde. Então, desejo é natural, todos nós desejamos, mas o apego é que realmente nos escraviza. Justamente, é por isso que eu encaro o desejo assim, como algo, como carência, e uma carência que a gente tem fome de algo que sabe que pode saciar a nossa fome. Infelizmente, essa palavra desejo, alimentado pelo capitalismo, né, gerou uma coisa triste, né? Sim. Gerou que uma coisa alienada e tudo mais. Mas se a gente for olhar por essa questão, então só sente desejo aquele que se sente carente de alguma coisa. Então é melhor desejar o amor, desejar o abraço, desejar o sorriso, né? A paz, um mundo melhor, e por que não? Tem um objetivo, dá uma causa a esse desejo. Fé, meu amigo, fé. Eu tenho fé em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E fé, rapaz. Nossa, olha, segundo a carta aos Hebreus, diz lá que fé, né? Que fé é uma adesão incondicional. A fé é uma esperança daquilo que não se vê. Né? Então, digamos que a fé é justamente isso, é você esperar, é confiar, é entrega e não duvidar. Mas tem uma coisa, quando a gente duvida na fé, a gente encontra a certeza que vai alcançar. Né? A fé nunca desanima. A fé, ela sempre aponta, ela vem carregada de esperança. Né? De esperança. Então eu vejo a fé isso como esperança. Né? Como que um começo de uma caminhada para o encontro como definitivo. Muito legal. Me diga uma coisa, cara. Como é que você gostaria de ser lembrado? Daqui a pouco nós somos avós. Ainda não, espero demorar um pouco. Mas daqui a pouco a gente não vai estar mais peregrinando. Daqui a pouco estaremos fazendo parte, com fé em Deus e a misericórdia dele nos alcance. Vamos para a igreja triunfante e vamos deixar a igreja militante aqui. Mas quando a gente estiver lá, como é que você gostaria de ser lembrado? Olha, tem uma frase que eu formulei nessas minhas aulas de filosofia e disse que gostaria que alguém escrevesse na minha lápides. E frase escrita por mim. Eu vou dizer agora aqui, ó, nós temos direitos, mas não sabemos a quais direitos temos direitos. Né? O que significa dizer? Eu quero se lembrar assim, de como uma pessoa que lutou para deixar rastros de Deus na educação, né? Na educação de modo especial, porque eu sou um educador, nós somos professores. Toninho, desculpa interromper que o Instagram está nos derrubando aqui, mas eu vou voltar para a gente concluir, tá certo? Ok, tranquilo. O Daniel está aqui, todo enciumado, você não me perguntou isso. Calma, Daniel. Moza é um figura. A gente volta já, pessoal, para a gente concluir esse momento. Volta
para a gente fazer a conclusão dessa nossa prosa dessa noite, aproveitar a oportunidade que o Mozaniel fez aí uma colocação. Você não me fez essa pergunta. Ô, Moza, é uma coisa dinâmica, é uma coisa orgânica, a gente vai mudando, a gente vai alterando, é muito normal. Mas foi boa a sua pergunta porque me lembrou, e para dizer para vocês, que o nosso programa, ele não tem essa questão assim, é todos os sábados, tá? Mas nem sempre dá pra gente fazer todos os sábados certinhos, né? Convidado eu tenho aqui até 2060, né? Mas existe uma realidade ou outra e a gente não pode nem sempre estar podendo fazer todos os sábados a nossa prosa. Mas eu vou sempre estar informando para vocês a data que a gente vai fazer. É nos sábados às 20 horas, mas não tem uma data fixa, ou não é todos os sábados não. Foi bom essa colocação. O Mozaniel ficou encimado, viu? Você viu? Ele perguntando, foi essa pergunta para mim. Aí eu estou explicando para ele que é uma coisa orgânica, a gente vai melhorando, a gente vai mudando. E dizendo também para as pessoas que não é que seja todos os sábados. Pode ser que a gente pegue um mês que a gente faça sempre. Mas a gente escolhe esse horário das 20 horas aos sábados, mas não que seja sempre, tá? Então foi até bom ele ter feito essa colocação. Então, Toninho, você estava falando sobre como você quer ser lembrado como alguém que reflete, já estou interpretando o que você falou, alguém que reflete, então, aquilo que deveria ser de todos nós, já que a gente se chama cristão, né? Isso, justamente. Eu quero ser lembrado dessa maneira, né? Ou seja, alguém que chegou aqui e por onde passou, deixou rastros de Deus, né? Rastros de Deus na vida, como testemunho de fé, como pessoa, né? Ou seja, soube viver a vida com integridade. Aproveitou de tudo, mas com cuidado e com discernimento e com prudência. Né? E uma marca que você colocou, ou seja, um sorriso. Sempre alguém quando fala comigo, até os meus alunos falam assim, professor, até hoje o senhor tem aquele sorriso da sala de aula. A gente não esquece, né? Muito legal. Então, é assim que eu quero ser lembrado, como uma pessoa que passou por aqui e que deixou rastros de Deus e que deixou as pessoas felizes. Fez por onde deixar as pessoas felizes. Antes de eu te agradecer, eu queria pedir a você, se você ainda tem um contato de Elton, ou se você pode conseguir esse contato para mim, que eu quero muito trazê-lo aqui para nossa... Eu não sei por onde anda esse cabra. Eu sei que ele mora lá pela cirurgia, às vezes eu encontrava ele na rua, mas nem na rua a gente está encontrando as pessoas agora por causa da pandemia, mas eu quero tanto trazer ele aqui para recordá-lo, para fazer memória. É uma pessoa que foi tão importante. O Mozaniel está aqui dizendo, é fato. A gente precisa trazer à tona muita realidade da Paróquia Perpétuo Socorro, porque paróquiazinha, para graças a Deus, ter formatado tantos frutos não só sacerdotais e vocações, mas tanta coisa maravilhosa. Não sei se é porque a gente está falando, de dentro, mesmo, né? Porque quando eu falo dela, eu falo de dentro para fora. Mas realmente, Mozaniel, merece um escrito, merece um livro seu, merece um momento como esses aqui que a gente está tendo, falar da paróquia. Então tente conseguir para mim e manda para mim, beleza? Certo. Assim, eu tenho um contato com ele, eu sempre ele hoje mora em Caruaru, lá em Pernambuco. Olha, rapaz! Ele foi para lá, está casado. Ele tá morando em Caruaru. Inclusive, André, ele sempre envia para mim o editorial do programa. Né, o editorial do programa. Então eu vou conseguir. Cada editorial, olha, então, por favor. Eu mando para vocês, sim, com certeza. Como um bom católico que acredita, estamos chegando perto ao Dia de Todos os Santos, que é agora no início do mês de novembro. Então, como todo católico que acredita na intercessão, interceda por mim, Santo Carlos Antônio, e me traga o telefone, converse com ele e me envie o contato desse queridão que é o Elton. Olha, Luciano aqui, ele sempre vem por baixo. É um cara que não sei. Foi um cara, eu fiz o meu primeiro assim, não tinha que chamar. Vou chamar. Aí eu chamei Luciano. Ele sempre vem. Aí repara a história dele aqui. Vou ler, vou fazer questão, vou perder o meu tempo aqui lendo. Ele diz assim: Elton é um homem difícil. Já Toninho é um homem facinho. Olha, repare, Tônio. Não é brincadeira, homem dele, rapaz. Quando bate, aparece pai e mãe, não sei o que lá, é polícia. Quando a gente bate num rapaz desse,
Aparece tanta gente para defender. Não, é pai de família, não sei o que, não sei o que. Tá vendo você, rapaz? Luciano, você sabe que eu te amo. Quem convive com esse menino não tem como não amar, né, não, Tony? Aproveita o momento aí, fale dele, fale mal dele, vá. Rapaz, Luciano, eu não tenho, assim, boas coisas para falar desse rapaz, não, né? Entrou aqui, se lascou. Aí, vai ouvir agora na cara? Não. Bota aí. Não, é que não. O Luciano é uma pessoa, como vocês sabem, já que ele está ouvindo, então vamos mudar o tom da conversa. Não, rapaz, André, assim, Luciano, assim, é uma pessoa daquela que a gente encontra, né? Encontra e faz questão de estar sempre presente, né? Marcou também a nossa história, é amigo de longas datas, tem uma história de vida muito, muito bonita, né? Muito bonita, e é um cara que é sincero, né? É um cara que é sincero. Então tem valores que a gente aprende a conhecer quando começa a conviver, né? Então são, assim como você, são amizade que a gente aprendeu, é amizade que foram construídas e amizade que mesmo à distância permanece ali, forte, né? Ou seja, criamos laços, e esses laços estão aí ainda hoje. A gente começou falando de amizade, termina falando de amizade. Resumindo, Luciano, você não vale nada, mas eu gosto de você. Toninho, muito obrigado. Assim, caramba, foi eu a cada dia fico mais feliz por Deus ter me iluminado a fazer esse projeto Arquivo Vivo, porque a vida ela é dinâmica, cara, ela não para, né? Como diz a própria canção, é um trem-bala, parceiro, ela vai passando, e aí a gente não pode perder a oportunidade de fazer a coisa acontecer, de trazer, que bom que tu pegou o violão, de trazer momentos como esse, independentemente. Hoje nós temos a tecnologia, cara, para nos aproximar. Então não há desculpa para você não dizer eu te amo, não há desculpa, né? Se não tem pombo correio, não tem carta, mas tem... Eu sempre gosto de dizer como comunicador, Toninho, que... E eu sou bem repetitivo e não tem problema não, eu sou chato mesmo. Eu gosto sempre de dizer que há 30 anos atrás, para você fazer um link ao vivo desse, você tinha que ter uma carreta de equipamento, né? Para você fazer uma entrada ao vivo na televisão, você tem que ter uma carreta de equipamento. E hoje, veja, qualquer pessoa que tem, nós que temos um celular em casa e uma internet, que não precisa ser a melhor, consegue fazer um link ao vivo, consegue fazer um negócio. Então, rapaz, as distâncias hoje não faz sentido. Quando a gente ama, não faz sentido, porque a gente pode fazer momentos. E eu espero ter a oportunidade de ter outros momentos assim com você. Por favor, faça a sua poesia aí com esse violão, que eu estou muito emocionado e muito feliz. Obrigado. Então, André, tem uma canção, eu acho que reflete, né, esse espaço, é do Jota Quest, Dias Melhores. Uba. Que eu acho que nós precisamos, sim, de plantar dias melhores, né? Mesmo com a sociedade, que é a realidade hoje do mundo muito complicada, né, que está essa falta de humanidade, essa falta de respeito ao outro, né? E, acima de tudo, quando se tem falta de respeito e humanidade, se perde a crença, se perde a fé, e aí fica difícil até falar de Deus, né? Então eu acho que a gente precisa plantar mais dias melhores, falar mais coisas boas. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando dias melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Estamos tendo um probleminha na internet bem agora, mas vamos ver se a gente resgata esse som aí. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre.
Cara, você é um ser de luz. Eu faltam palavras. Valeu, valeu pela mensagem final. Valeu por tudo. Aqueles que participaram conosco, a sua família, os seus amigos. Galera, tem sido uma experiência maravilhosa. Eu sei que depois me mandem sugestão de pessoas para trazer aqui pra gente. Essa prosa vai longe, essa prosa vai longe. Consigo o telefone de Elton, não estou esquecido. Toninho, Deus te abençoe. Cara, mande um abraço aí para Socorro, para sua filha. Você só tem ela? Só tem uma filha? Sim, a gente só tem ela, né, filha assim, de sangue, Carla, e tem o nosso menino, Bruno, né, que é o filho da Socorro, do primeiro casamento dela. Lindo. É o meu garoto, assim, que eu tenho muito... E, inclusive, já sou avô dele, né? Ele tem uma filha linda. Ana Vitória, linda, maravilhosa. Valeu, Toninho. Valeu. Pois é. Foi massa, cara. Um abraço, André. Foi tão bom que eu tô com pena de encerrar a nossa live. Canta mais uma aí pra gente, rapaz. Oxe, uma de Padre Zezinho, bora. Vê se você recorda aí alguma. Ah, mas a gente tá tendo um probleminha aqui. Não sei se vocês que estão em casa acompanhando, se vocês estão vendo que o sistema tá... Toninho, volte pra mim, por favor. Aí, toca uma de Padre Zezinho aí, Toninho. Padre Zezinho, vamos lá. Por favor, Padre Zezinho. Toca aí. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Eu tinha tanta fome de ir embora. Ah, um pouco ri. Pra ver a vida como uma ideia. Pra aquele teu conselho eu não liguei. Agora eu vejo quanto me enganei. Manda-me. Manda o teu relevo de regresso. Ou venha me buscar, não ando bem. Pensei que abandonar era fácil, mas sem o teu amor não sou ninguém. Ô, rapaz. Valeu! Padre Zezinho é show de bola, cara. Ah, Padre Zezinho é... Valeu, meu cara. Um abraço. Deus te abençoe. Saúde e paz. A gente se vê. Saúde e paz. Abraço forte. Abraço da família. Tá bom? E até o próximo encontro.